conosco. Oramos a Deus. Senhor querido, Senhor eterno, gratos somos a Ti por tudo, Deus, quanto tem feito nesta noite. Senhor eterno, permaneça a falar profundamente aos nossos corações. Abençoe cada um dos Teus filhos, Senhor. Venha usar a Tua filha de uma forma magnífica, Senhor, para transmitir a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, não permita que venhamos sair, Deus, nessa noite com o coração, Deus, entristecido, mas que possamos sair daqui radiantes de alegria, que possamos sair daqui, ó Pai, convictos que o Senhor falou conosco. Fale conosco, Deus, é o que pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. É com gratidão no meu coração que estou aqui nessa noite. Gratidão ao meu Senhor por mais uma vez poder estar ministrando a palavra dele. Amém? Quero também ser grata pela irmã que me convidou, as irmãs, amém? Que Deus continue abençoando essa obra, o pastor dessa igreja, dirigente. Eu creio que o Senhor está neste lugar. Eu senti a presença dele. Que você realmente abra o seu coração para receber a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra num texto introdutório que está no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 3. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Oh, Pai. Oh, presença maravilhosa. Oh, presença gloriosa. É o Teu nome, Deus. Conclui, Pai. Conclui Glória a a boa Jesus. obra. Aleluia. Santo é o Teu nome, Deus. A partir do verso 18, diz assim a palavra do Todo-Poderoso: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Há um poder pairando neste lugar. Há poder de Deus para ser derramado sobre as vidas. Mas tem que estar ligado. Tem que estar querendo. Tem que estar dizendo: eis-me aqui. Senhor, estou aqui. Estou disposto a receber aquilo que Tu tem para mim. Faz do meu coração um campo fértil, para que a semente da Tua palavra venha germinar, crescer e multiplicar para a Tua glória. Amém? Agora abre no texto de base que está no livro de Juízes. Oh, Deus. Nós somos da Igreja Pentecostal Deus é Fiel, já foi falado aqui. Estamos ali no Novo Parque. Estamos aqui há 14 anos, irmãos. E o nosso ministério, esse mês de fevereiro, fez 12 anos. Para a honra e glória do Senhor. E Deus, como foi louvado, como foi falado, em meio a muitas lutas, mas em meio a muitas vitórias. Amém? E o povo de Deus, ele passa a luta para quê? Para ele ter propriedade naquilo que ele está falando. Porque se você conta uma história que você ouviu, é totalmente diferente de uma história de que você passou. O que nós passamos é o que torna impacto, é o que dá impacto na vida da pessoa. Então, não esmoreça, mas permaneça de pé. Amém? Porque as lutas, tudo na vida do cristão é para a glória de Deus. E o texto, no capítulo 4 de Juízes, a partir do versículo 9, vou ler a partir do versículo 8.
A partir do versículo 8 diz assim: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Guedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com eles. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Guedes. Versículo 12. E anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro de Quizon. E então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti. Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete a Goim, e todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Quando saiu Jael ao encontro de Císera e disse: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. E ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto, e a estaca na fronte. E assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém? Irmãos, quando me foi feito o convite, eu já começo logo a conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, qual é a palavra que o Senhor tem para aquele povo, naquele dia? Porque, irmãos, Deus, Ele tem uma agenda lá. Eu creio. Eu creio que Ele tem, coisas determinadas para nós. E a porção do dia foi esta palavra, foi esse texto. E Deus falou comigo: você vai falar
sobre o feito desta mulher, sobre o que essa mulher fez. Irmãos, nenhuma mulher, eu penso assim, é tão corajosa, é tão ousada, ao ponto de pegar uma estaca, cravar na fronte de um homem. E não era qualquer homem, era um coronel, era um general de um exército. E a palavra de Deus diz que ela foi muito ágil. Ela serviu um leite para ele. Em outras versões diz que o leite era um leite quente. Deu uma coberta para ele. E eu não sei não, tinha muita opção naquele leite. Para aquele homem desmaiar do sono. Ele estava fugindo de uma guerra. Ele estava em pleno campo de batalha. O sangue dele estava fervendo. Quem que consegue dormir no meio de uma batalha, irmãos? Sabendo que o exército dele todo está perecendo. Está caindo ao fio da espada. Não é normal, certo? Mas diga para quem está do seu lado, Deus tem as armas secretas dele. E o início dessa história se dá quando a juíza e profetisa Débora tem a revelação de Deus, dizendo que o exército dos cananeus seria entregues nas mãos do exército de Israel. Essa glória, irmãos, seria para Baraque, para o líder daquele exército. Só que Baraque, como diz o outro aí, treinou na base, né? Ele ficou com medo. Irmãos, o medo, ele nos faz perder coisas. O medo, ele nos paralisa. O medo te faz perder a batalha. Então diga para quem está do seu lado, não deixe o medo te vencer. E ali ele falou com Débora, Débora, eu vou, porque você é profetisa, porque você é juíza. Eu sei que Deus fala com você, mas para eu ir para esse combate, você vai ter que ir comigo. E Débora se vê numa situação em que ela não tem como dizer não, irmãos, porque ela sabia o Deus que ela cria. Ela sabia o Deus que ela servia. E ela sabia que a vitória viria. Porque se ela não tivesse certeza, ela não teria ido. Amém? Então ela foi com a certeza no Deus a qual ela servia. E ela vai e ela fala com ele, ó, nós vamos ganhar. Mas a vitória mesmo da batalha vai vir pela mão de uma mulher. A glória vai ser pelas mãos de uma mulher. Aleluia, glória a Deus. E Deus falava comigo, Ele tem, aleluia, glória a Deus. Ele quer levantar mulheres, aleluia. Mulheres com essa ousadia, com essa intrepidez. Mulheres que enfrentem o problema de frente e não fujam da batalha. Mulheres que tenham a estratégia do leite, mas também tenham a estaca e o martelo na mão. Porque, irmão, não só de leite vive o homem, mas a gente vive do que sai da boca de Deus, amém? Eu conjunturei aqui. A gente sabe que a palavra diz que não só de pão viverá o homem, certo? Mas, entrando dentro do texto, ela não podia ficar só no leite e na coberta. O texto, ainda falando, quando o exército ia se encaminhando, disse para onde eles estavam indo. E diz que estavam indo para a terra de Éber. E diz também que Éber tinha paz com o rei cananeu. O que fez com que essa mulher tivesse essa atitude, irmãos? O Espírito Santo de Deus. É só Ele que nos dá essa ousadia. É só Ele que nos dá essa força, que nos dá essa coragem, que nos faz enfrentar a luta. É só o Espírito Santo de Deus. E é tempo, irmãos, da igreja buscar o Espírito Santo de Deus. Não só buscar, mas ser cheio, ser pleno do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, quando a perseguição que está acontecendo lá na Ásia alcançar aqui o Brasil, como é que vai ser, hein? Como é que vai ser? A gente vai ver crente correndo para todo lado, vai ver crente virando também lá do exército inimigo.
como é que é, se alistando lá no exército do Islã, vai ter. É triste essa realidade, mas é uma realidade, irmãos. Porque isso está na Bíblia. Que até o da nossa própria família irão nos entregar. Quem está preparado para isso? O Brasil, ele vive, né, dentro das igrejas. E eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi aqui e vi. Eu vi diferença. Eu vi diferença, amém? Essa igreja está buscando o céu. Essa igreja está buscando realmente morar com o papai. Quando eu vi a irmã falando aqui, que se você não conseguir a tua promessa aqui, tem uma promessa maior para mim e para você. Porque infelizmente, a igreja nesse século está buscando promessas aqui terrenas. Está envolvido com coisas terrenas. Mas a igreja verdadeira de Jesus Cristo tem que estar envolvida com as coisas do céu. A palavra diz: buscai as coisas que são do alto, falai das coisas que são de cima, desejai. E a igreja não, a igreja de hoje está desejando as coisas materiais, está desejando aquilo que perece, aquilo que, se você morrer agora, vai ficar por aí. Irmãos, eu vim como profeta do Senhor, amém? E essa palavra aqui ardeu no meu coração. E o Espírito Santo falava: eu quero levantar mulheres cheias do meu poder, mulheres que tenham o martelo e a estaca na mão, mulheres que saibam lidar com o inimigo. E nós estamos no círculo de oração, e a maioria dos círculos de oração é dirigido por mulheres. Irmão, ai de nós se não houver o círculo de oração. E a oração é a que gera vitória. É a oração que age, que move, irmãos, em prol das nossas vidas. Então, valorize a oração. Tenha um tempo com Deus. Tenha intimidade com o teu Pai. Débora, ela não era profetisa à toa. Ela tinha tempo com Deus. Ela era uma mulher que servia o Senhor. A palavra diz, num lugar muito simples. Ela servia embaixo das palmeiras. Não era num templo. Não era num lugar com cadeiras confortáveis. Não era num lugar com ar-condicionado. Débora servia ao Senhor embaixo das palmeiras. E ali ela aconselhava o povo de Deus. Com certeza orava pelos aflitos. Orava por aqueles que precisavam de libertação. E nós vemos nesse texto algo muito singular, que é a palavra dedicando todo um capítulo a duas mulheres, a Débora e a Jael. E quando a palavra começa a falar de Jael, ele fala assim, aleluia, glória a Deus. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber. E lá no início diz que Heber não estava em casa, certo? E eu fui buscar, irmãos, informações sobre esse nome, que eu fiquei... que ela tinha um marido, e o nome do marido dela era Heber. E lá, né, descobrindo, estudando, eu descobri que Heber quer dizer companheiro, aquele que está associado, ou guerreiro glorioso. E eu falei, tá, Jesus, companheiro, aquele que está associado, mas a palavra está dizendo que ele tinha paz com os cananeus. E os cananeus eram inimigos do povo de Israel. Olha aí, irmãos, você não pode desprezar. É da onde você menos espera que venha a tua vitória. É de quem você menos imagina. Aquele fulano, aquela mulher, não menospreze ninguém. Não se coloque diferente com ninguém, porque Deus, ele faz como ele quer. Ele age como ele quer. E eu fiquei maravilhada com o significado do nome dele. E o Espírito Santo começou a falar comigo.
o que sou eu? O que eu sou? O que a palavra diz que eu sou? Falei, o Senhor é consolador, Espírito Santo. O Senhor é o nosso companheiro. O Espírito Santo, ele é companheiro. E o que é Jesus? Jesus é o meu Senhor. Jesus é a segunda aliança. Então Jesus entra nesse que está associado a uma aliança, irmãos. Jesus é essa aliança. É Ele que nos une ao Pai. Foi através do sangue dele que tivemos acesso à eternidade. Glória a Deus. E Deus é o nosso general supremo. Deus é o general glorioso. E aquele homem tem essas três qualidades no nome dele: companheiro, o que está associado, e guerreiro glorioso. Falei, tinha que vir dessa tenda mesmo. Era dessa tenda que tinha que vir a pessoa que iria derrotar o inimigo de Israel. É muito maravilhoso, irmãos, quando você começa a receber essas informações do Espírito. E a palavra diz, não na palavra, mas pelo texto nós entendemos que eles eram beduínos. E beduíno é um povo que existe até o dia de hoje. E o beduíno, irmãos, eles têm leis bem complexas. Uma vez eu ouvi um testemunho acerca de um beduíno, a qual ele está lá na sua tenda, na porta da sua tenda, e de repente vem um homem, correndo, todo ensanguentado, ferido, né, com as vestes rasgadas. E ele pede assim, por favor, me deixa ficar na sua tenda. E aquele beduíno deixa ele entrar. E ele entra, e ali, irmãos, se isso acontece lá no deserto, na região da Ásia, se alguém está fugitivo, mas ele entra na tenda de um beduíno, ninguém mais pode tirar ele de lá. Nenhuma lei, nenhum rei, ninguém. Porque ele entra na lei dos beduínos, de proteção. É algo tremendo. E nesse testemunho, ele recebeu aquele homem, mandou aquele homem entrar, começou a cuidar das feridas, serviu água, serviu alimento, e de repente chega o exército que estava atrás daquele homem. Queremos o homem que está aí dentro. Aí o dono da casa, o beduíno, fala assim, olha, ele está na minha casa, e a lei diz que a partir do momento que ele entrou na minha tenda, ele é isento de qualquer perseguição, ele não pode mais ser preso, ele está agora sobre a minha guarda. Aí os soldados começam a exigir que aquele homem seja solto. Não, vamos levá-lo, nos deixe levá-lo. Você não sabe o que esse homem fez, esse homem é um criminoso, esse homem é digno de morte. O beduíno fala, não me importa o que ele fez, ele agora está na minha tenda, e ele agora está sobre os meus cuidados. Aí o soldado, não satisfeito com aquilo, ele fala, olha, esse homem acabou de matar o seu filho, me entregue ele para que ele seja preso. O beduíno chora, né? Ele matou meu filho? Ele fez isso? Ele matou meu filho? Ele matou o seu filho. O seu único filho está morto. E nós estamos atrás dele por conta disso e queremos prendê-lo. E aquele homem respira fundo e fala assim, tá bem, já que ele matou meu filho, ele vai ficar agora no lugar do meu filho, na minha casa. Irmão, isso é coisa que só o amor de Deus faz. É uma coisa inexplicável. E esse testemunho, desde a vez que eu ouvi, aquilo ficou gravado no meu coração. Já tem um tempo. Já tem por mais de 15 anos que eu vi esse testemunho. Mas coisas assim, coisas do céu nos marcam. Então, pela lei que aquela mulher vivia,
que aquela família vivia, a partir do momento que Cícera entrou na tenda dela, ela não podia entregar ele para mais ninguém. Então, como ela sabia da lei, irmãos, ela agiu. Ela falou: se eu manter esse homem dentro da minha casa, ele não vai sofrer o que ele tem que sofrer. Ele está coagindo o povo de Israel, ele está maltratando o povo de Deus. Então eu vou agir. Porque pela lei eu não posso entregá-lo para o exército de Israel. Pela lei eu tenho que mantê-lo na minha casa até o dia que ele quiser ficar. Então eu vou agir. E ela deu leite, e ela pôs a coberta, e ela pegou a estaca e o martelo e agiu. Deus quer falar com você nessa noite. Vai ter um tempo que você vai ter que agir. Você não vai poder fechar os olhos por muito tempo. Até quando vai perdurar essa situação? Glória a Deus, aleluia. Até quando você vai empurrar esse problema com a barriga, como esse do outro? Aleluia. Até quando? O Senhor diz: hoje te capacito, hoje te dou revestimento para você enfrentar essa situação de frente e dar um basta. Foi o que Jael fez. Jael não tinha conversado com Débora, Jael não tinha conversado com ninguém. Jael estava movida pelo Espírito Santo de Deus. E somente movidos pelo Espírito Santo de Deus é que fazemos tais coisas. É que agimos com tal ousadia. Que você receba essa palavra nessa noite. Porque é um Deus que Ele planeja infinitamente mais para mim e para você do que aquilo que a nossa mente pode planejar. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pode desejar. Você não está entendendo. O teu Deus pode fazer infinitamente mais. Glória a Deus, aleluia. E ali, quando Baraque entra na tenda de Jael e vê Cícera morto, ele fala: se cumpriu o que saiu da boca da serva do Senhor. Eita glória, aleluia. Não está no texto, né, irmãos? Mas com certeza aquele homem pensou isso. Eu tenho certeza que ele pensou: essa mulher verdadeiramente fala do que vem do céu. Ela é boca de Deus nessa terra. Então, irmãos, quando Deus fala algo, guarda no teu coração. Porque se é de Deus, vai se cumprir. Se não for de Deus, não vai acontecer. Mas quando é de Deus, se cumpre. Quando é de Deus, acontece. Ela falou: você vai vencer, mas a vitória não vai vir das suas mãos. Vitória vai vir das mãos de uma mulher. E eu sei que aqui tem mulheres guerreiras, amém? Aqui tem mulheres que o Senhor está revestindo de unção, está levantando, está capacitando. Eu quero você de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir para o coral de mulheres estar louvando, mas vendo pós, pastor. Tem tempo? Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Peça: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu preciso dessa ousadia. Porque o meu inimigo tem me oprimido. Irmãos, tem tanta gente preocupada em esfregar na cara de alguém alguma coisa. Não se preocupa não, porque Deus faz. Glória a Deus, aleluia. Deus não precisa de ajuda. Ele faz. Amém? E Ele quer usar você, Ele quer me usar para Ele continuar fazendo prodígios aqui na terra. Estende a tua mão, recebe, porque Deus está derramando uma unção. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o Senhor, Jesus. Toda honra, toda glória para ti. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Senhor, aleluia. Amém, aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Ele não desperdiça Glória a unção. Deus. A unção do Senhor ele vem na medida. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Santo é o teu Tu nome, és Deus. poderoso, Jesus. Santo é o Senhor, Deus, Pai. Nos ensina, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que na luta não procura, se levanta e ora. É dono do Aleluia. É Glória a dono Deus. do milagre. Quando a gente ora, cresce intimidade. Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chega aos seus ouvidos, todo o céu se abre. Se você levante a mão agora, erga sua voz pra dar de vitória. Comece a orar, comece a clamar,
Aleluia. Irmãos, a palavra diz que a estaca, ela era da tenda. A ferramenta que você precisa está na tua casa. Aleluia. Está pertinho de você. Está pertinho de você. A estaca, irmãos, era o que sustentava a tenda de pé. O que sustenta o crente de pé? É a oração. É a oração. Ai, eu estou com raiva. Ai, eu quero pegar aquela irmã e quero dar na cara dela. Já ouvi crente falar isso. Vai para a oração. Vai orar. Vai pedir força ao Espírito Santo de Deus para você relevar. Porque quem dá na cara do diabo é o Senhor. Amém? Oh, maravilha. Ela foi lá. Ela pegou a estaca. Ela falou, é isso aqui que eu vou usar. É o que fica cravado no chão para sustentar a minha tenda. É a oração que vai mover os céus. É a oração que vai te fortalecer. Como foi falado aqui, é a oração que vai fazer você ter intimidade com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Ter intimidade com Deus. E o Espírito Santo vem e te capacita. E você vence. Irmãos varãos, não fiquem tristes. Baraque, ele venceu. Ele foi lá, ele lutou. O exército foi derrotado. Só o capitão que ficou na mão de Jael. Mas se ele não tivesse ido à batalha, não teria acontecido nada disso. Então, irmão, tem uma palavra para os irmãos aqui. Vai ter hora que você vai chamar Débora, né? Vai chamar a varoa. Mas não fica chateado com isso, não. Não fica chateado porque às vezes é a mulher que tem razão. A gente sabe, principalmente dentro do relacionamento, o tal de ter a razão é complicado, né? O casal, a gente está vendo aí, a gente tem acompanhado vários casais, temos vivido a nossa vida. O que tem acabado com muito casamento, com muito relacionamento, até de amizade, irmãos, é querer ficar com a razão. Não, mas eu que estou certo, ele que está errado. Às vezes a vitória vem e você está certo, mas o outro, você falar que o outro está certo e você se assumir como errado. Foi assim na vida de uma mulher chamada a mulher de Nabal. Meu Deus, fugiu o nome dela agora. Quem lembra do nome da mulher de Nabal? Abigail. Abigail, ela chegou diante de Davi e falou, Davi, a culpa é toda minha. Eu fui a responsável por teus servos não trazerem o alimento para vocês. Mas aquela mulher nem sabia de nada. Aquela mulher nem fazia ideia de que Davi tinha ido pedir ajuda a Nabal. Mas ela assumiu a culpa. Livrou o marido dela, a família dela e a família de várias pessoas da morte. Porque ela assumiu a culpa de uma coisa que ela não tinha feito. Ela assumiu um erro que ela não tinha cometido. Então, ou ficar com a razão, nem sempre é bom. Amém? E deixa Deus te usar. Seja profeta de Deus nessa geração. Busque o Espírito Santo mais do que tudo nesse mundo, nessa vida. Porque é Ele que vai fazer você vencer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? E até aqui me deu o Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. E eu creio que aqui só tem mais que vencedores. Amém? Amém. Aleluia. Para quem que eu passo? Pastor? Glória a Jesus. Que Deus permaneça abençoando a irmã por esta palavra tão sábia. Deus falou profundamente aos nossos corações. E minha igreja, que pude aprender nesta noite o que nos leva a viver de forma bem sucedida em todos os aspectos é que possamos viver uma vida de renúncia, que possamos a todo instante em nossas vidas render graças, honra, louvor